Nunca será demasiado repetir-se que a problemática de qualquer natureza na área da saúde é sempre defluente das estruturas morais de cada ser humano em relação às suas experiências evolutivas logradas ao largo das sucessivas reencarnações. Sem dúvida, a hereditariedade, a contaminação pelos agentes destrutivos, os transtornos de conduta desempenham papel relevante na temática. Mesmo esses, porém, ressumam dos arcanos do ser imortal, que os acumula em formas de conflito, de tormentos interiores, de culpa, geradores das doenças que lhes correspondem às ações danosas anteriormente praticadas. O ser humano, conforme os estudos complexos da psicanálise, experimenta o seu primeiro trauma após a libertação do claustro materno, quando se iniciam os enfrentamentos existenciais. Antes, tudo era segurança, automatismo, desenvolvimento espontâneo, passando depois a constituir desafio para a sua aquisição, desde o ato da amamentação até os demais, que são basilares para o prosseguimento da vida. Logo depois, à medida que a criança se vai libertando da mãe, a angústia de separação produz-lhe sofrimento, enquanto os instintos em predominância passam a experimentar impedimento de expansão em face das leis e estatutos morais que regem as sociedades e que vão sendo recalcados no inconsciente a fim de poder se viver em harmonia no grupo onde cada um se encontra. Os instintos de autodefesa, de sobrevivência, sendo controlados pela educação, não raro, dão lugar à insegurança, à desconfiança nos relacionamentos, porque constituídos de força, na qual o ser deposita as suas reservas de coragem para os enfrentamentos. As faculdades psíquicas em desenvolvimento, assim como as emocionais, a fim de manterem o equilíbrio com as funções orgânicas, devem trabalhar em harmonia, de modo que a homeostase se dê naturalmente, sem ocorrência de conflito nas suas respectivas áreas, o que produz saúde. Nada obstante, os impulsos violentos que trabalham pela preservação da espécie, as ambições pelo prazer e pelo poder, produzem estados de alerta contínuo na psique, pela provável ocorrência de reais ou imaginárias ameaças que poderiam produzir-lhe destruição e morte. Nessa situação de expectativa, o organismo enriquece o sangue com as catecolaminas, sendo as mais comuns a adrenalina e a noradrenalina para os impulsos de avanço, de reação normal de defesa, para logo depois produzir descargas de cortisol, que relaxam e produzem a ação do medo, do recuo. Os débitos morais que enfraquecem as resistências espirituais nessa situação abrem campo vibratório para a desorganização celular e as contaminações destrutivas. A mente, por sua vez, desequipada de recursos espirituais saudáveis, contribui com eficiência para a complicação do quadro iniciante, na razão direta em que o fenômeno mórbido se agrava. Fossem cultivados os sentimentos nobres e ampliada a área das reflexões tranquilizadoras, aquelas que se expressam pelo amor, os antídotos vibratórios gerados pelo espírito combateriam os agentes enfermiços, reorganizando os equipamentos danificados. As emoções básicas do ser humano são 3: o amor, a ira e o medo. Delas se derivam todas as outras: a ternura, a tristeza, a excitação sexual, a abnegação, a caridade, a renúncia, a raiva, o ódio, o ressentimento, a vingança, a revolta, a ansiedade, o temor, o pavor, a angústia. Inevitavelmente, a cada uma dessas emoções corresponde um efeito corporal que ocorre sem a vontade consciente do indivíduo,
porque através do sistema nervoso autônomo. Nesse sentido, qualquer ocorrência enfermiça traz sempre embutida uma mensagem do organismo, chamando a atenção para algo em desacordo com a sua constituição.